Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Conforme combinamos nos encontros anteriores, hoje é aquele encontro dedicado às perguntas e respostas. Nós vamos seguindo com os temas direto em cada episódio, não fazemos paradas para responder às perguntas do chat, mas eu me comprometo com vocês que sempre, periodicamente, a cada 4 encontros, eu interrompo a sequência dos temas para voltar aqui e debater e refletir um pouco com vocês. Então, vocês podem sempre colocar as perguntas no chat que eu vou tratá-las na medida do possível, uma a uma, com bastante atenção. Agradeço imensamente pela participação e pelas generosas palavras que vocês costumam deixar no chat. Muito obrigada mesmo. Então, nos episódios anteriores, no episódio 1, que nós conversamos sobre o quem sou, eu destaquei um dos trechos ou um dos textos trazidos da série psicológica de Joana de Ângeles para resumir o que nós falamos naquele encontro. Ela diz no livro Uma Busca Interior, Autodescobrimento, Uma Busca Interior, capítulo 8. É necessário um exame profundo, sério, constante do si, da sua constituição, dos objetivos que deve prosseguir, dos meios a utilizar, de como encontrar os recursos para lográ-lo. Essa análise tem por meta a autoconscientização, mediante a qual se aplanam as arestas e o curso do rio existencial desliza na direção do mar da paz. Para tanto, é imprescindível o autoexame dos comportamentos mentais, emocionais e físicos sociais. Então, Joana nos lembra a respeito dessa necessidade da busca desse si profundo, para não sermos tão rápidos na descrição do quem sou eu e acabo me descrevendo como eu, persona, eu, ego, e me distanciando muitas vezes do eu espírito, do eu várias vidas, do eu conteúdos do inconsciente, porque tudo isso sou esse eu total. Então nós conversamos bastante a respeito disso, dessa atenção para não termos uma visão muito superficial a respeito de quem somos, para nos lembrarmos que somos um ser total, e esse total significa mente, corpo, espírito, emoção, parte psicológica. Então é muito complexo conseguirmos responder esse quem sou, e muitas vezes esse quem sou eu nos leva a pensarmos nesse eu como personalidade atual. Por isso que eu fiz essa pergunta provocativa, quem sou, para nos lembrar que somos muito mais do que esse que estamos hoje. Desse programa, do episódio 1, nós trouxemos 3 perguntas. A Jéssica Belmiro nos disse assim: seria o propósito existencial a reforma íntima? Porque ela diz, eu sinto que eu já conquistei tantas coisas, eu já preenchi tantas expectativas, sonhos, no entanto me parece que ainda falta algo, além dessas conquistas daqui da Terra. Então ela pergunta, seria o propósito existencial, então a reforma íntima? Será que é isso que me falta? É interessante essa constatação, porque a gente fica sempre tentando encontrar qual é o caminho, qual é o que é que me falta. E na verdade, essa resposta ela vai nos remeter a uma gama de situações, de circunstâncias, de necessidades, de áreas, de aspectos. Eu diria que o sentido existencial é conseguirmos agrupar todas essas necessidades, todas essas áreas. Algumas vezes nós buscamos, o meu sentido de vida é criar a minha família de forma saudável. Não, meu sentido existencial é conseguir um emprego e viver de forma digna. Não, meu sentido existencial é eu me conhecer, né? Mas nós não somos só um papel, só uma área.
Nós somos uma gama de áreas. Então, me parece que o verdadeiro sentido existencial é justamente conseguirmos nos conscientizar a respeito de todas essas áreas. É um esforço que nos demanda essa atenção para todas as fases e os aspectos da nossa vida. Se a gente seguir a linha da psicologia analítica, nós poderíamos dizer que o sentido existencial é a individuação, ou seja, eu me tornar quem eu sou. E eu me tornar quem eu sou significa eu estar alinhado comigo mesma no meu eu profundo, eu estar bem no meu aspecto físico, saudável, eu estar confortável e me sentindo harmoniosa nas minhas relações, eu ter uma conexão com o divino, com o sagrado. Então é como se conseguíssemos harmonizar todas as áreas da nossa vida, da nossa existência. A gente poderia dizer, mais num aspecto espiritual, ou que o Espiritismo nos traz, que seria o alinhamento com as leis divinas, ou a conexão com Deus, ou, como nos disse Jesus, nosso objetivo de vida é amar. E quando nós pensamos, mas eu me conectando com Deus como sentido de vida, certamente eu vou cuidar de mim, eu vou amar a mim, eu vou cuidar do outro, o outro passa a ser muito importante tanto quanto eu sou, então eu amo o próximo, eu também vou querer manter essa conexão com Deus. Então eu pratico o que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente pode dizer que esse é o grande propósito existencial de nossas vidas, seja pela linha da psicologia analítica, pela psicologia de Joana de Ângeles, seja por esse caminho que o Espiritismo nos apresenta, o fato é que são formas diferentes de dizer a mesma coisa. Nosso sentido de vida, o que viemos fazer aqui, é buscar essa integração para dentro, no sentido de nos conhecermos, de fazer sim a reforma íntima, de evoluirmos enquanto espírito, mas também de nos harmonizarmos socialmente, de levarmos em consideração o outro como irmão, sem preconceitos, com amor, e também estarmos conscientes de que somos filhos de Deus, então buscar essa conexão que transcende a matéria. É essa busca que é uma busca de uma completude que eu diria que é a nossa grande questão existencial. Jéssica, eu espero ter atendido a sua expectativa e fico aqui, continuo aqui para que a gente continue nesse debate, caso você tenha outras ideias. A Estela Garcia Noal pergunta assim: onde está nosso livre-arbítrio considerando conteúdos do inconsciente? Mais ou menos isso que ela pergunta, porque ela diz assim: quando eu percebo que o meu inconsciente me toma algumas vezes, os complexos constelam e eu passo a agir como se não fosse eu, quando eu sei que eu trago atavismos do passado, quando eu sei que eu tenho padrões, me parece que eu quase vivo de forma automática. Então, onde fica o livre-arbítrio? Estela, eu posso dizer que eu me debato com isso, é um dos grandes temas próprios da minha própria reflexão. Já me perguntei muito, será que tem mesmo livre-arbítrio? Porque nós temos influência da cultura, nós temos influência dos espíritos, né, que de ordinário nos dirigem, como diz a questão do livro dos espíritos, nós temos os nossos próprios conteúdos do passado, nós temos a educação que nos leva para algum caminho específico. Então, será que tem o livre-arbítrio? E nas minhas considerações, eu encontrei uma resposta que me satisfez. Veja se você concorda com ela. Me parece que o livre-arbítrio, ele fica exatamente entre a influência de tudo isso que eu disse que existe nas nossas vidas, influência que vem de mim mesma, de áreas do meu inconsciente, influência que vem de fora, da educação, da família, da cultura, do momento histórico, da sociedade, dos valores, da normose, influência dos espíritos. Então, quando essas influências, elas me influenciam, elas me tomam, elas vivem através de mim, entre elas se apresentarem e eu tomar a minha decisão de segui-las ou não, é ali que está o livre-arbítrio. O que acontece é que não temos um treino para não reagir. Divaldo costuma falar,
não reagir, mas agir. Qual que é a diferença? A reação, ela é automática. Então veio aquele pensamento do inconsciente e eu pus ele para fora. O espírito me assoprou um obsessor, uma influência negativa e eu falei sem pensar. A sociedade diz que isso tá bonito e eu faço joinha, eu faço curtida, falando que é, porque afinal de contas todo mundo está falando. Então, quando eu ajo automaticamente, é como se eu estivesse abrindo mão do meu livre-arbítrio. Olha, eu não vou seguir o que minha consciência me diz. Eu vou me deixar levar pela cultura, pelos espíritos, pelo meu passado. Então eu vivo abrindo mão do livre-arbítrio. No entanto, ele existe e está presente, mas para que ele aconteça é preciso que eu me interrompa entre o automático e a execução, a decisão. Eu tenho poder de decisão. Eu posso ouvir um assopro de um obsessor e dizer: não, eu sei que isso não está certo. Não é porque você me assopra e me faz sentido que eu vou fazer. Eu posso interromper uma reação. Na hora que eu vou dizer uma palavra, eu falo: não, eu já tenho consciência de que não é assim que eu quero viver. É treino, a primeira vez vai escapar, tanto que a gente cita o Paulo, né? O Paulo diz, o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então o que ele diz? Era um tempo em que eu fazia as coisas automáticas sem saber. Acabei perseguindo cristãos e matando, inclusive, Estevão, participando da morte de Estevão. Acordei, não quero mais agir de certas formas. No dia seguinte eu sou outro? Não. Eu levo um processo de tentando me conscientizar, tentando segurar a reação até que eu consiga realmente agir da nova forma como eu desejo ser. Então, o livre-arbítrio está entre aquilo que me vem me sugerindo uma certa ação, palavra, comportamento, escolha, e antes de eu tomar essa decisão, ali está o livre-arbítrio. Porque não é porque o meu passado me leva a fazer uma coisa que eu preciso fazer, não é porque o espírito me assopra que eu tenho que executar, não é porque a cultura, a sociedade, a moda, meus pais me dizem que esse é o melhor caminho que eu preciso seguir. Então o livre-arbítrio está exatamente no momento em que eu consigo segurar a reação para pensar a respeito, refletir, criticar e decidir. Eu posso decidir diferente daquilo que me toma, daquilo que me vem. Ali é que está o livre-arbítrio. Estela, espero também que você possa receber essa resposta e trazer a sua consideração. E a Fernanda diz: me pergunto por que estou sentindo isso, mas nem sempre encontro resposta, né? O que é isso? Por que isso acontece? Porque eu sugiro lá nas nossas conversas, eu sugiro, faça perguntas para você, né? Faça perguntas. Santo Agostinho, na questão 919a do Livro dos Espíritos, fala: questionai, investigai ao final de cada dia, faça como eu faço, investigai sua consciência. E na sequência do texto, ele vai terminando e fala assim: então crie muitas perguntas e não ter mais em multiplicá-las, quer dizer, se pergunte. Então eu falo, me pergunto, por que eu sinto isso? De onde vem? Por que eu sempre sigo esse padrão? E às vezes eu não encontro resposta. De fato, a resposta ela não vai ser objetiva. Eu não estou conversando com minha mente racional. Eu estou conversando com meu inconsciente. Meu inconsciente é simbólico. Ele é atemporal, ele não funciona da mesma forma que minha mente racional. Então, quando eu estou raciocinando, eu pergunto e eu respondo. Por exemplo, eu posso perguntar o que eu estou com vontade de comer hoje. E raciocinando, eu chego à conclusão: eu acho que hoje está calor, eu queria uma coisa mais leve. Está? É um diálogo dentro da razão. Agora, o autoconhecimento, quando eu falo faça perguntas, por que eu ando sentindo muito isso? Não é uma pergunta que está dentro da minha consciência, eu estou perguntando para o inconsciente. E o inconsciente ele responde no tempo dele e com as vestes que ele é capaz de dar, que são simbólicas. Então, eu preciso primeiro dar o tempo do inconsciente me responder, ele vai responder. Para isso, eu fico atenta para tentar captar, porque às vezes a resposta vem nas sincronicidades.
Quantas vezes alguém nos chats também me disse: puxa vida, eu estava com uma demanda, estava com algumas questões, estava num estado de espírito ruim e de repente o meu celular começa a falar sozinho. Quando eu vou ver, o programa está no ar e eu sigo o programa e ele me responde. É assim. A sincronicidade, Jung descreve como coincidências significativas. Coincidências entre aspas, porque não são coincidências. São eventos que eu não sei explicar, mas que trazem um significado para aquilo que eu estou vivendo. Sabe quando a gente diz assim, nossa, eu andava tanto pensando a respeito de uma coisa, e não é que me chega um livro nas mãos e que me fala justamente daquilo? Não é que um amigo vem e começa a conversar comigo e ele me responde o que eu precisava? Não é que eu ligo a TV, enfim. Sincronicidade é também resposta, é resposta que a mente racional não sabe dar, mas é resposta. Então, quando eu faço perguntas para o inconsciente, eu preciso estar atenta, porque ele vai me responder na forma de um sonho. O inconsciente é que produz os sonhos. Ele pode me dar a resposta, mas não vai ser objetiva. O sonho vai trazer símbolos que eu vou precisar, investigar, me debater até entender o que ele está trazendo. Eu vou receber na forma de uma inspiração. Aí a gente diz às vezes, nossa, eu estava tanto preocupado com uma coisa, e daí a hora que eu estava fazendo uma oração, me brota uma ideia. Quantas vezes a gente se demanda, se pergunta isso e aquilo, de repente você vai fazer o evangelho no lar, eu passo muito por isso. Eu abro o texto que tem a resposta, eu falo, nossa, eu deveria até saber, porque a gente lê tanto evangelho, tá lá a resposta e a gente não lembra. Mas os benfeitores nos fazem abrir na resposta. Então, as respostas, Fernanda, elas vão vir de forma simbólica, na forma de intuição, na forma de inspiração, no tempo delas. É preciso atenção da nossa parte para que a gente identifique o momento em que elas chegam. E esse é um processo que não tem fim. Às vezes a gente vai receber uma resposta lá na frente para uma pergunta que ficou para trás, porque a gente ainda não estava pronta para poder receber. Bom, são essas as perguntas que me trouxeram do episódio Quem Sou? Jéssica, Estela e Fernanda, muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai então para o outro episódio, segundo, que era Como Pareço Ser. Para falar desse episódio, eu trago um trecho do livro O Ser Consciente, capítulo 2. Então, Joana nos diz: em permanente representação dos conteúdos mentais e dominada pela imposição das leis e costumes de cada época e cultura, a personalidade representa a aparência para ser conhecida, não raro, em distonia com o eu profundo e real, geradora de conflitos. Então, Joana nos lembra a respeito das nossas máscaras, da persona, das nossas aparências. Nós falamos lá que as personas, as máscaras que nós criamos para viver em sociedade são necessárias. Nós precisamos, porque é como se fosse uma roupagem para caber na situação. A gente se apropria, não, a gente se veste com aquilo que cabe, que condiz com o lugar, com a situação, com a necessidade. E isso é uma forma civilizada de viver. A gente precisa fazer isso para não ofender as pessoas, para respeitar o espaço das outras. A gente não pode ser 100% natural no sentido de que, eu gosto de viver com poucas roupas. Então eu vou para uma reunião de negócios, existe todo um ritual que precisa ser respeitado. O ambiente é profissional, é preciso que a gente não chame atenção para outras coisas. Por isso que o ambiente profissional costuma ter roupas mais clássicas, neutras, porque a atenção não está para isso. No entanto, se eu for para uma festa em que o objetivo é realmente a gente olhar para as pessoas esteticamente, então eu me embelezo, eu ponho cores, porque precisa disso. Então, o que cabe em cada lugar, em cada situação, é essa que é a busca. Por isso que a persona, ela é necessária, ela é saudável. O que Joana nos chama a atenção? O problema é quando essa persona acaba rompendo ou machucando nossa essência. Então eu tenho uma essência, a persona deve vir a partir da minha essência. Ou seja, eu sou em essência muito introvertida. Então, se eu sou introvertida, eu gosto de ficar sozinha. Então eu vou ficar sozinha e não vou sair em sociedade. Não.
É preciso que a gente conviva em sociedade, mas eu não preciso me forçar e me machucar para viver só em sociedade no meio de milhares de pessoas falando e cantando o tempo todo. Isso é muito me machuca muito porque na minha essência isso está muito distante. Então as máscaras, elas precisam corresponder. Precisa haver um alinhamento, ou seja, a máscara é uma versão da sua essência adaptada ao ambiente. Muitas vezes a gente não faz isso. Muitas vezes a nossa máscara é aquilo que a sociedade queria que a gente pusesse, ainda que isso esteja muito distante de quem eu sou. Então, esse é o caminho que não é ideal. Então, como pareço ser é uma pergunta interessante para a gente fazer. E desse segundo episódio, nós tivemos a participação da Fernanda Santos e disse assim: como lidar com o julgamento que as pessoas fazem sobre essas máscaras que a gente veste? Fernanda, essa realmente é uma grande questão. As máscaras têm muito a ver com a sociedade, elas são feitas para adaptação à sociedade. E aí nós ficamos nesse dilema. E precisa o meio termo, o bom senso. Por quê? Porque existe a nossa essência de um lado e existe a sociedade de outro lado. Nós precisamos sair da nossa essência em direção à sociedade, mas de um jeito que a gente não rompa, que a gente não se machuque. A sociedade, por sua vez, vai fazer pressão para que a gente se encaixe nela do jeito que ela quer. A cultura, a moda, elas vêm, elas invadem. Existe sim uma pressão social para que a gente preencha padrões, para que a gente compreenda aquilo que naquele momento é tido como ok, como belo, como legal. Então, nós vamos ter que pagar um preço. A gente faz um movimento de flexibilização no sentido de não precisa ser só do meu jeito, tudo bem, eu adoro roupas dos anos do século XV, mas eu entendo que hoje não cabe, não combina, nem precisa, enfim. Eu posso fazer uma flexibilização em direção ao que a sociedade pede nesse momento histórico em que eu estou reencarnada, mas eu não preciso me abandonar para atender às expectativas. Então, um pouco eu caminho e um tanto eu me respeito. E eu posso pagar o preço de ser criticada, debochada, desafiada e excluída. Então, eu vou precisar lidar com isso para entender qual é o meio termo. Se eu brigar e ficar irredutível aqui, eu vou viver excluída da sociedade. Não é esse o caso, né? O próprio Jesus, ele confraternizou, mas ele não rompeu com os seus valores, com os seus princípios. Acho que esse é um bom critério. Eu atender aquilo que não machuca, não me fere em essência, em princípio, tudo bem, por que não? Agora, eu querer agradar para não ser julgada, e então eu abandono uma coisa que para mim é essência, é fundamento, é princípio, sou eu, para que os outros não me critiquem, também não me parece bom, saudável para nosso progresso espiritual. Então nós vamos ter que pagar um pouco esse preço de muitas vezes ser julgada. Por que ela se veste assim? Por que ela se acha daquele jeito? Por que ela não faz o que todo mundo faz? Pois é. E aí eu vou ter que olhar para mim e me perguntar: eu estou fugindo? Eu estou sendo intransigente, inflexível? Eu estou sendo snob e orgulhosa? Ou eu estou seguindo uma coisa que a minha essência me pede? Se for este último caso, paciência. Eu não preciso agradar todo mundo. Agora, o que eu não devo é não ser fiel à minha essência. Isso eu devo respeitar. E a gente vai encontrar o caminho que consiga conciliar tudo isso. A Melissa Bernal nos chama atenção a respeito da máscara e ela diz assim, achei interessante essa fala, né? É quase que uma afirmação dela. Ela diz assim: se a máscara é consciente, ou seja, eu não estou pondo uma máscara porque os outros me pediram, porque todo mundo fala que é bonito colocar, porque os valores predominantes me dizem para pôr. Não, é consciente. Eu estou usando essa máscara porque eu entendi que ela vai me fazer bem, que ela é necessária, né? Então, quando a máscara é consciente, ela dá um exemplo. Por exemplo, eu não sou calma, eu sou agitada, eu sou ansiosa, eu sou brava.
Mas eu sei que para viver em sociedade isso não é bom, não me faria bem nem aos outros. Então eu tento vestir uma máscara de pessoa calma, ou seja, eu tento me programar para ser calma, mesmo sabendo que na essência eu não sou. Isso nos ajuda a adquirir essa característica? Sim, Melissa, essa é uma das formas da gente poder fazer a reforma íntima, porque veja o que você está dizendo. No processo inteiro, mais ou menos o que aconteceu foi o seguinte: eu olhei para dentro e eu identifiquei alguns comportamentos, conteúdos que eu sei que não são equilibrados, não são saudáveis. Por exemplo, eu sou muito irritada, eu sou muito explosiva, eu sou muito ansiosa. Não é difícil de entender que isso não é bom nem para mim nem para o mundo. Consciente desse meu traço, dessa minha característica, eu passei a me vigiar para não deixar que isso saia em todos os lugares que eu vou. Ou seja, eu pus uma máscara que freia, que não deixa esse aspecto meu explodir. Então eu visto uma máscara, respiro fundo e vou para a vida vigiando para não deixar isso explodir, para não deixar isso extravasar. Então eu estou lá com a minha máscara, sou calma, sou calma. Mas veja, isso faz com que eu fique consciente, estou atenta e esse é um processo de tomada de consciência. Eu estou exercitando o meu livre-arbítrio porque eu não deixo aquele conteúdo sair sozinho e explodir na forma de reação. Estou consciente, estou atenta, freio esse atavismo, esse automatismo e consigo tomar uma decisão para ser diferente do que em essência ou em conteúdo do inconsciente aquilo tende a explodir. Fazendo essa vigilância, essa atenção, esse freio e esse novo comportamento, aos poucos eu vou internalizando a calma. É como se eu estivesse sendo educada. Existe algo de pedagógico nisso. Eu educando a mim mesma. Eu dizendo a mim mesma, Cris, você não tem que reagir explodindo toda vez que alguém te desagradar. Você não tem que sair ansiosa, correndo como se você tivesse uma linha de chegada no final do dia. Você pode se acalmar. Não é porque você foi treinada a ser agitada ou nervosa, ou porque nas vidas passadas ou no seu passado atual isso acabou se instalando que você precisa ser. Então, eu estou me vigiando, eu estou conversando comigo, eu estou me treinando. Então, sim, é uma forma de conseguirmos internalizar. É interessante isso, Melissa, porque existe o próprio Jesus como modelo. A gente não fala, pense como Jesus faria. De alguma forma é uma máscara que eu estou vestindo, porque eu ainda não sou Jesus, mas eu estou imitando um comportamento, né? A imitação do Cristo, ainda que não seja natural, ainda que seja programada, deixa eu ver o que Cristo faria para eu me obrigar a fazer assim, é um treino. Então, quando eu faço a caridade, porque eu sei que é o certo a se fazer, é verdade que ela ainda não está natural e não brota da minha essência. Mas como eu vou fazendo, ela vai sim sendo incorporada. É uma das formas que a gente tem de se reformar. Quando a gente vai consciente, não adianta também eu ir por desencargo de consciência e não me envolver com a caridade. É preciso que eu esteja presente, é preciso que eu me deixe contaminar por aquilo, ou seja, olha nos olhos daquele que você está atendendo, se envolva com a dor daquele que você vai amenizar, viva a caridade, porque é o certo a fazer, porque Jesus ensinou tudo bem. Ainda que te leve à caridade, o fato de Jesus ter falado para a gente fazer, quando você mergulha nela, você acaba se transformando, você está sendo afetada. Você está recebendo novas emoções, novas descargas hormonais, seu corpo, sua mente, sua emoção está sendo transformada. Por isso que tem aquela frase que eu não sei de quem é, se é que tem autoria conhecida, eu fui em busca do outro e encontrei a mim mesma. Mas quando eu fui em busca do outro de verdade. Ah, mas eu fui porque Jesus mandou, tudo bem, mas eu fui de verdade, eu fui e me entreguei naquele processo de caridade. Aí sim eu posso me encontrar, aquilo vai me afetar. Mas fazer por fazer, como quem se desencarrega de uma tarefa sem se envolver, aí vai ficar só na sua ficha de coisas legais
positivas que você fez, mas não necessariamente aquilo vai te transformar. A gente chega no plano espiritual, isso vai ser contado, como a gente vê lá nos livros, né, nos romances. Olha, você atendeu tantas famílias, ótimo, isso para você vai ser um ponto positivo. Pena que você não usou isso para se transformar em termos de reforma íntima. Pena que você não deixou que aquilo te afetasse, que aquilo te modificasse. Pena que você não se envolveu emocionalmente com aquela ação que você fazia. Então, tem duas coisas envolvidas. Se eu de fato vou praticar aquilo que minha persona está fazendo, se eu de fato mergulhar naquilo, é uma forma de imitar e de internalizar. Então, pode acontecer sim, Melissa. Vamos lá para o episódio 3. Como não gostaria de ser. Aí a gente está falando especificamente dos conteúdos negativos, do inconsciente, os conflitos, os complexos de Jung. Aquelas histórias com carga, alta carga de emoção e que dependendo do que a gente estiver vivendo ou revivendo, aquele conteúdo se constela e rouba o lugar do ego e a gente se perde e a gente não sabe por que a gente está agindo assim ou assado e aquilo nos toma. Então nós estamos falando como eu não gostaria de ser, eu não gostaria de ter falado e falei, não gostaria de ter feito e fiz. Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, ela diz assim: da mesma forma, a sombra, significando o lado escuro da personalidade, pode ser analisada como herança dos atos ignóbeis ou infelizes, que o espírito gostaria de esquecer ou negar, mas que prosseguem em mecanismo de punição, dando lugar a conflitos e complexos perturbadores, expressando-se de forma densa. Por outro lado, o desconhecido, a ignorância das coisas e da realidade, responde por essa sombra que se pode dourar, após o esclarecimento, a conquista da verdade, eliminando os conflitos que remanescem esquecidos. Então, Joana está se referindo aos conteúdos do inconsciente, aqueles traumas, aquelas dores, aqueles conflitos, aquelas experiências negativas, aqueles traumas que estão arquivados e que podem ser dourados, iluminados, como pela tomada de consciência. É como se a gente falasse, a gente falou bastante isso no episódio, ergue o tapete, joga a poeira lá embaixo e pronto, finge que está tudo bem, não está. Mas pode ficar como? Levanta o tapete, traz a sujeira de volta, seleciona, discrimina, olha para aquilo, enfrenta aquilo e dá direção. Isso não me serve, isso eu preciso dissolver, aquilo eu preciso trabalhar, isso eu preciso perdoar. Então, é olhar aquilo que a gente tem engolido, reprimido, negado, para iluminar. Esse é o processo de individuação, processo da reforma íntima. E como não gostaria de ser, nesse sentido de eu não gostaria de carregar esses traumas, que são os nossos aspectos negativos, né? Mas fazer o quê? Somos seres humanos, impossível não os termos ainda no mundo de provas e expiações. Desse capítulo, desse episódio, como não gostaria de ser, eu trouxe uma única pergunta, foi a que eu encontrei, da Laurinda Abdu Elmor, não sei se é assim que se pronuncia seu sobrenome. Laurinda. A Laurinda diz assim: haveria um roteiro básico para acessar o inconsciente? Básico, acho que não, porque é muito complexo o acesso ao inconsciente. A gente costuma dizer que ele só tem porta, a porta só tem chave de lá para cá. A gente não consegue conscientemente falar, pera um pouquinho que eu vou lá no inconsciente olhar o que tem. A gente consegue, o inconsciente é que abre a porta quando ele quer, joga para a consciência conteúdos e fecha. E ele faz isso não de uma maneira aleatória, não. Ele faz isso porque ele é inteligente, tem inteligência, né? Porque é o self, é o espírito, sou eu. E ele nos oferece os conteúdos, primeiro, que fazem sentido com aquele momento que eu estou vivendo. Segundo, que eu dou conta de lidar. Ele não vai me abrir todos os conteúdos, porque eu poderia enlouquecer, literalmente, cindir a consciência do inconsciente e me perder. A gente vê isso nas obras de André Luiz, que quando o espírito chega no plano espiritual, ele não toma consciência de todas as suas vidas.
Os espíritos que são os seus benfeitores liberam lembranças de acordo com a capacidade de assimilar, de entender, de lidar. Por isso que o inconsciente tem essa inteligência e é ele que escolhe, é ele que nos oferece o que ele entende por importante naquele momento que nós estamos vivendo. Mas nós podemos conversar com ele, nós podemos fazer perguntas, nós podemos desejar, é como se estivéssemos mandando mensagem e ele vai nos responder. Como é que eu sei o que está no meu inconsciente? Como é que eu vasculho o meu inconsciente? Primeira coisa que eu posso olhar de forma objetiva são os padrões repetitivos, as crenças disfuncionais, os preconceitos que eu trago. Então é aquilo que se repete, porque aquilo que se repete é o que está automatizado e o automatizado faz parte do inconsciente. Então, a primeira coisa que eu posso fazer para vasculhar o meu inconsciente, presta atenção em quais são os seus padrões. Como que eu identifico um padrão? Eu identifico assim, por exemplo, usando muitos os advérbios. Ah, eu sempre. Pronto, isso é padrão, porque eu sempre significa que eu repito, né? São hábitos repetitivos. Ah, eu nunca consigo, nunca deixo, eu nunca quero. Um padrão. Ai, toda vez que alguém me diz, eu parará. Então, são coisas que a gente percebe repetirem na nossa vida. Ai, comigo aquilo sempre dá certo, nunca funciona. Ai, na minha vida parece que não existe espaço para não sei das quantas. Pega um caderninho e vai tomando nota. Lembra de todas as vezes que você costuma usar isso. Ai, eu não nasci para não sei o quê. Ai, para mim parece que a minha vida é uma repetição não sei do que. Então vai tomando nota. Isso é uma forma de saber o que está no meu inconsciente, porque esses padrões, eles podem ser investigados. Como que eu vou investigar esses padrões? Conversando com eles, criticando, analisando e até desconstruindo. Ah, eu não mereço isso. Quem falou? Esse não mereço isso é um padrão que está guardado. Em alguma experiência passada, você viveu alguma situação e você leu a situação como, nossa, isso não me aconteceu porque eu não era merecedora, e eu adotei isso como padrão para tudo. Mas não é. Não é porque uma vez eu vivenciei uma história de um jeito que toda vez que eu vivenciar algo do tipo, a mesma coisa vai acontecer, o mesmo resultado. Não, não. Então, critica. Ah, eu nunca seria capaz. Quem diz que não? Todo mundo é capaz de tudo. Não é porque uma vez você não foi capaz que você nunca vai ser. Vai, se desafie. Ah, eu nunca seria capaz de aprender a dirigir. Quem disse que não? Não é porque há 10 anos atrás você tentou e não conseguiu, você é outra pessoa. Então critica, dialoga, se desafia. Não acredita no pensamento. Não é porque o pensamento pensou que ele traz uma verdade. Às vezes esse pensamento é simplesmente fruto de uma crença que foi instalada, que para um dia serviu, mas não necessariamente para hoje. Então investigue crença, investigue padrão. Quer ver outra coisa que a gente pode pensar? Em sonhos. O inconsciente nos manda mensagens através dos sonhos. Só que não são mensagens literais. Não adianta falar assim, ah, eu sonhei com morte, quem vai morrer? Isso é literal. O sonho, ele é simbólico. Então, ah, eu sonhei que eu morria. Será que eu vou morrer? Não. Mas talvez tenha alguma coisa do tipo, o que que em você precisa morrer que já não faz mais sentido? Será que é a sua necessidade de aparecer, de ser valorizada? Será que isso já não fez sentido atrás, agora não faz mais? Ou, ai, porque eu sou uma pobre coitada. Ai, será que essa vítima não está na hora dela morrer? Chega! Já viveu bastante, não precisa continuar sendo uma pobre coitada. O sonho é simbólico. Então ele representa ele representa simbolicamente o tema, não literalmente, né? Ah, eu sonhei que eu estava grávida. Será que tem alguma criança que vai nascer? Não. Mas será que tem algum projeto sendo gerado? Será que tem uma nova vida sendo planejada? No sentido de mudança de rumo? Será que tem uma ideia nova surgindo? Será que tem uma vontade nova que está me aparecendo? De repente, uma coisa que eu nunca quis, agora eu vou querer, ou vice-versa? Então, os sonhos podem conversar comigo e trazer mensagens do inconsciente. E as sincronicidades que eu já disse. Essas coisas que você fala, nossa, terceira vez essa semana que me parece o tema
X, primeiro foi um amigo que falou, depois apareceu um livro, agora eu liguei a TV e tá passando. Ué, será que o seu inconsciente não tá te chamando a atenção para isso? Do tipo, olha, vai ver o que que é isso, leia a respeito, que isso vai te fazer bem. Então, sincronicidades são coincidências significativas, que têm um motivo de acontecer. Então, às vezes é o inconsciente também. E aí você fala assim: nossa, eu planejei tanto uma coisa, você não acredita que no dia que era para fazer eu esqueci? E eu não apareci, eu não fui, eu perdi a hora, eu perdi o evento. Será que isso é realmente um desleixo? Ou é o inconsciente te boicotando porque não era para você ir? Ou o inconsciente te boicotando porque você acredita que você não merecia ir? Pergunta, conversa com você, tenta identificar o que, que você sente a respeito. Então, sincronicidade, sonhos, padrões, crenças disfuncionais, a gente pode investigar isso para saber um pouco mais dos conteúdos do inconsciente, Laurinda. E o último trecho, o último episódio que nós vamos trazer hoje, como penso que me protejo, né? Como eu me protejo? Ou como eu penso que me protejo, porque na verdade isso não me protege. Eu falei aqui sobre as fugas do ego. Quantas vezes a gente acha que está se protegendo, mas na verdade é o ego tentando dar no pé para não enfrentar aquilo que ele precisa enfrentar. Nós falamos então sobre os mecanismos de defesa do ego. Eu selecionei do livro Ser Consciente, Joana diz assim, no capítulo 7. Habituado ao não enfrentamento com o self, o ego camufla a sua resistência à aceitação da realidade profunda, elaborando mecanismos escapistas de forma a preservar o seu domínio na pessoa. Então, Joana está nos chamando a atenção a respeito dessas defesas do ego, dessas fugas do ego, mecanismos de fuga. Não quero enfrentar, não quero olhar para isso, faz de conta que não está acontecendo, não é comigo. E são muitas as formas que a gente tem de puxar o carro e não enfrentar aquilo que precisa. Por exemplo, compensação, deslocamento, projeção, introjeção, racionalização. Se você quiser saber mais disso, busque o vídeo que fala do episódio 4, que fala sobre isso, como penso que me protejo. E no episódio 4, nós selecionamos duas perguntas, da Flávia Monteiro Ribeiro. Ela diz assim: tenho dificuldade de me identificar diante dos problemas. Como posso trabalhar? Eu não entendi muito bem o que você quis dizer com tenho dificuldade de me identificar. Flávia, eu li, eu interpretei, né, na minha leitura, você quis dizer tenho dificuldade de me posicionar, de saber o que fazer, de saber o que eu penso, de tomar uma atitude. Será que seria isso? Se não for, você repete a pergunta que a gente volta depois para esclarecer. Levando em consideração que você está querendo dizer isso, não consigo me posicionar, não consigo falar o sim, sim, não, não, não consigo não consigo nem saber o que fazer diante dos problemas, né? Como que eu posso trabalhar? Se for esse o caso, a gente vai falar que é preciso um certo fortalecimento do ego. O que quer dizer isso? É preciso que você se aproprie um pouco mais de quem você é, que você acredite que você é forte, que você pode, que você tem valor. É preciso que você fortaleça a visão que você tem de você mesma. É preciso que você descubra em si o seu valor. Todos temos valores. Todos nós, Flávia, todos nós. Não importa o quanto sejamos estudados ou ignorantes, não importa a posição social, cada ser humano é filho de Deus e é um tesouro, é um baú cheio de tesouro. Porque pensa, Flávia, quantas vezes essa pessoa já viveu, já sofreu, já chorou, já morreu, já enfrentou doenças, já teve aplausos, já teve quedas. Quantas e quantas vidas, quantas experiências esse espírito é capaz de nos trazer. Ah, mas hoje eu sou uma ignorante, analfabeta, que seja, é mais uma experiência que eu vou ter. Agora, e as outras vidas? E o que o analfabeto me ensina? Riquíssimo. Você, no mundo tecnológico do jeito que é hoje, precisar lidar, precisar enfrentar a vida com a pressão social que a gente sabe que tem e a gente ter que admitir nossa simplicidade, nossa ignorância. Essa pessoa, se conseguir vencer isso, ela sai vitoriosa daqui.
daqui. Hoje é fácil a gente ser PhD, porque o mundo bate palmas para os títulos, abre portas, se você for famosa, bonita, rica, artista, seja lá o que for. Agora, imagina você ter que viver no oposto disso. Então, Flávia, se aproprie dos seus valores. Você tem direito, você tem voz, você deve se pronunciar. Não tenha medo da rejeição, da crítica. Não é gostoso, não é confortável. E se a gente tem internamente a tendência a querer agradar todo mundo, vai doer mais ainda a crítica. Mas precisa treinar. Eu mereço ter uma opinião. Por que eu não posso ter uma opinião? Ai, desagradou o mundo inteiro. Paciência, sou eu hoje. Um dia eu vou ser Jesus, mas nem Jesus agradou todo mundo. Então você merece, você tem lugar, você tem espaço, você tem voz. Se arrisque. Não vá com a expectativa de que todo mundo vai te entender e bater palmas, não vai. Mas você merece ser ouvida, não queira ser mais um. Né? Tem uma frase também, não estou lembrando de quem é um autor bastante conhecido, que é seja você, porque todas as outras personalidades já têm dono. Então não exclua o mundo de conhecer você, de saber seu lugar, sua posição, sua opinião. Se fortaleça, você tem direito. Então se posicione, não tenha medo de errar. Às vezes também a gente é perfeccionista. E a gente tem medo de se posicionar, porque vai que eu esteja errada. Aí aprende, se eu não me posicionar, eu nunca vou aprender. Então, Deus permite o erro, não tenha medo. Não é ele que cobra, sou eu mesma. Ou é o povo que acha que é perfeito que cobra. Então, se permita, se valorize. E a última pergunta do Alex Romero Serrati. Como eu me protejo de recordações tristes? Bom, Alex, proteger aqui não deve ser sinônimo de se esquivar. Eu não devo me proteger no sentido tira de mim as recordações tristes para eu ficar feliz de novo. A gente falou da necessidade de enfrentar. É assim que a gente se protege. A gente não se protege esquecendo, finge que não existe, joga embaixo do tapete e deixa para lá. Isso não é proteção, isso é esquiva e isso vai voltar. E às vezes volta até na forma de uma doença ou de um problema que eu nem vou saber. Não adianta se esquivar, como também não adianta ficar remoendo. Não é assim que eu me protejo. Ah, eu vou enfrentar, então eu vou ficar revivendo. Não. Isso aí é tortura pessoal, é autotortura, é boicote pessoal. Como que eu me protejo? Conversando com aquilo. Eu tenho uma história que me aconteceu triste no extremo. Como que eu me protejo disso? Como é que eu enfrento isso? Eu trago isso para a consciência, eu converso com isso, eu choro tudo que tiver direito, eu grito se eu tiver vontade de gritar, eu dou voz para as minhas emoções que são humanas, eu deixo elas viverem e depois, como uma mãe bondosa de mim mesma, como Deus faria conosco, como Jesus fez algumas vezes enquanto esteve aqui, se acolha, olha, tudo bem, faz parte, você vai superar, tá tudo bem, também não adianta ficar remoendo, vamos seguir a vida, vamos olhar para as outras coisas, vamos agradecer o que a gente tem, vamos nos dedicar àquilo que está no futuro, ou seja, traga a experiência do passado, viva, chore, dê voz, fale, mas depois aceite. Deixa ela no passado e vá viver novas experiências. Ah, ela voltou na minha mente? Tudo bem. Aceita, faz parte, conversa, chore de novo se for o caso. Deixa no passado e siga a vida. Essa é a melhor forma de lidarmos com a tristeza. Viva, mas não fique nela. Converse como a gente faria mesmo com uma criança, como Deus faria com a gente. Olha, eu tô aqui, eu sei, dói, faz parte, assim mesmo, mas vamos lá, passou, você superou, vai dar tudo certo, novas experiências vão vir, vamos para frente, vamos ver outras coisas. É dessa forma materna, pedagógica, que a gente retira a gente mesmo da situação sofrida e impulsiona a gente para continuar vivendo. Bom, eram essas as perguntas que a gente selecionou. Espero que eu tenha atendido as demandas de vocês. Se não, voltem a fazer perguntas que a gente volta a responder. A partir do próximo encontro, a gente volta nos temas.
Convido vocês a continuarem participando pelo chat, conversem comigo, me perguntem, me questionem, pode contra-argumentar, aqui realmente é o espaço para a gente trocar. Me desculpem por uma ou outra coisa, por falhas, me desculpe porque algumas vezes a gente toca num assunto e eu tento sempre ampliar ao máximo, mas algumas vezes eu não consigo ampliar no todo e às vezes pode ficar um pouco distorcido e a pessoa não entender muito bem o que eu queria dizer. Me perdoem pelas minhas imperfeições aqui, mas que a gente siga, que Joana continue nos inspirando, que Deus, que Jesus nos ajude nessa reforma íntima que nós buscamos. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.